Sensacional! A partir de agora, mais um podcast para você, Sintonizados Podcast, trazendo aí personalidades do rádio, pessoas queridas que fazem o maior sucesso ainda em FM, no AM, enfim, não importa. Você que ama, gosta e gosta muito do rádio, você está no lugar certo. Sintonizados Podcast, hoje com presenças ilustres. Grande amigo Antônio Santos, conhecido como Toninho, grande Toninho de Araraquara, e também ele, Paulo César, o cara que manda prender, manda soltar em Pirassununga. E claro, junto com a gente, Marcelo Frouxosa. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Cláudio Júnior, você tá bom? Que boa noite, Cláudio Júnior. É manhã agora, boa noite, Cláudio boa tarde, bom dia. Então, rapaz, você tá bem? Tudo bem, e você? Só tem fera Estava hoje aqui, ansioso para mais um Sintonizados Podcast. Isso. Alô, Toninho, você tá bom, Toninho? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. E o Paulinho, Cláudio? Tá tranquilo. Grande Paulo César. Só tô vendo isso daqui, viu? É a primeira vez que eu tô participando desse jeito, mas já tô gostando. É isso Tá aí. gostando, né? Que maravilha. Ô, Marcelo, antes de mais nada, pedir pro pessoal, então, dar aquela curtida, aquele like, né, no canal do nosso Sintonizados Podcast, badalar o sininho para receber aí, né, quando sair novos vídeos dos Sintonizados, o pessoal curtir e assistir de montão aí, certo? Bacana. Os Sintonizados, Cláudio, o nome já fala tudo, hein? Traz aqui o pessoal que faz rádio, que faz a história do rádio. Isso é muito bacana, porque tem muita gente boa nesse Brasil, hein? O Toninho é um exemplo, o Paulinho também, que tem de gente boa fazendo bom rádio, Brasil afora. E é aqui, no Sintonizados, que a gente vai contar toda essa história. Quem começa hoje aqui, Cláudio? Cara, eu acho que nós devemos começar com a lenda do rádio de Araraquara. Então. Toninho. Ele é super conhecido, uma pessoa muito bacana, e sou amigo dele há mais de 30 anos, né? Há muito tempo, né, Toninho? Há mais de 30 anos. Grande mestre, professor, me deu muitas dicas, continua me dando dicas até hoje, e o cara é sensacional. Toninho, conte um pouco da sua história. Você já foi repórter de campo, já fez jornalismo, rádio. Atualmente você está dando assessoria, uma mentoria, é isso, Toninho? Conta pra gente. Bom, em rádio eu já fiz de tudo. Inclusive fui o tal de office boy, né? E fui operador de som, locutor noticiarista, repórter de campo. Olha, não tem o que eu não fiz em rádio. E graças a Deus foi um período muito bem sucedido e colho frutos dessa carreira que foi para mim vitoriosa até hoje. Atualmente estou fazendo consultoria de rádio lá em Matão. Com essa pandemia aí, é claro que a gente deu um break, porque eu estou na faixa daqueles que morrem primeiro. Estou com 74. Então a gente tem que tomar cuidado, não pode facilitar. Mas eu estou me cuidando bastante. Eu faço exercícios diariamente, sigo as regras, né, da saúde, que prega o distanciamento. Eu estou bem distante de todo mundo. Faço bastante exercício mesmo e estou me cuidando. Ô, Toninho, isso é importante. Para o povo se posicionar, você é de Araraquara, é isso? Nascido aqui em 1946. Uhum. E a sua história no rádio começa em que ano? Fala pra gente, qual foi o ano que você começou? Começou exatamente no finalzinho, talvez novembro, dezembro de 1958. Uhum. Faz tempo. Faz tempinho. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Pois é, aí no ano seguinte, eu comecei a trabalhar de forma assim, oficial, registrado em carteira, mas eu tive uma pequena experiência antes dessa entrada no rádio. Antigamente nós tínhamos os serviços de alto-falantes, né? Que era uma mini rádio. No interior era muito utilizado isso. E eu participei aqui em Araraquara de um serviço de alto-falantes. Hoje é até motivo de brincadeira aí pelos programas de humor. O serviço de alto-falantes chamava-se Tabajara. Eu tenho a carteirinha do serviço de alto-falantes Tabajara até hoje. Era você, né, Toninho? Organizações Tabajara. Descobrimos. Exatamente. Por que eu estou fazendo esse revival com vocês? Eu, por iniciativa da minha filha, que é marqueteira, eu estou começando a preparar
colhendo o material para fazer um vídeo da minha história profissional. E vai começar aí no Serviço de Alto-Falantes Tabajara. E vai chegar até o dia 20 de março, que foi até onde eu trabalhei, né? Depois da pandemia, eu não sei o que vai ser. Mas eu estou querendo fazer um vídeo, estou reunindo os amigos, eu vou contar toda a minha história, depois vou mostrar alguns dos amigos, porque vai ser impossível, eu trabalhei com muita gente, né? Mas eu vou contar detalhes da história. E não é por nada não, vou participar nesse vídeo aí, né, Toninho? Vai sim. Mas dá uma pitadinha pra gente aqui, afinal de contas, você vê que quando ele fala, vou contar detalhes, né? A gente fica curioso. Tem algum detalhe que dá pra contar pra gente aqui? Ouvido hoje, esse assunto vai parecer assim, nossa, mas que bobagem, que coisa antiga. Mas lá no passado, quando o Roberto Carlos era o rei de fato, era o campeão de vendas no Brasil inteiro, tinha um episódio bastante interessante que havia uma disputa para tocar o Roberto Carlos em primeiro lugar. E a gravadora dele, à época eu acho que CBS, tinha uma estratégia de lançar o disco pouquinho antes de começar o mês de dezembro. E eu acho que essa estratégia era para faturar as meninas que gostavam, tal, que compravam o disco. E a gravadora fazia um marketing pesado em cima disso. Só que nós, cidades pequenas, como Araraquara, Araras, enfim, as cidades menores, de porte menor, tirando Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, Bauru, elas tinham uma primazia, eles recebiam antes. Quando eu saquei que o negócio funcionava desse jeito, eu comecei a armar uma estratégia minha para poder se equiparar aos grandes sem dar rasteira em ninguém. Aí eu fiz muita amizade com um divulgador da CBS. Na verdade, eu não ouço falar dele, nem sei se é vivo ainda, mas faz tempo. Todo mundo o conhecia por Matos. O nome completo dele era Sebastião Ribeiro de Matos. Tive até na casa dele em São Paulo para fazer essa estratégia aí que eu estou contando para vocês. Fiquei tão amigo do cara que quando ele saía para o interior com o carro lotado de Roberto Carlos para fazer as grandes emissoras, porque existia um cuidado muito grande, que era de não vazar para ninguém, não podia ter esse furo. Aí eu ia até Ribeirão, cruzava com ele, ele me dava o disco, eu trazia para a rádio, guardava as 7 chaves, não podia ser divulgado, e aguardava a data e horário certo que o disco estava liberado, afinal de contas... Mas você ouvia a música antes, né? Claro. Mas tava pensando aqui. Não, claro. E a gente já sabia até o que ia arrebentar. Porque naquela época não tinha esse esquema de música de trabalho, soltar um compacto simples ou um disco mix, era direto o LP, entendeu? Mas só que o Roberto Carlos, quando ele lançava o disco, era o disco inteiro que rodava, era uma audição especial, extraordinária. Então, se a ordem fosse começar a tocar a partir de 10 horas da manhã, todo mundo tinha que tocar a partir das 10 horas da manhã, não podia ser antes, senão ele era podado. Sabe esse esquema de, deixa eu fazer a informação exatamente às 8h30 por causa do Jornal Nacional? Então eu sei que a CBS tinha algum interesse e divulgava, talvez dentro de algum programa de audiência maciça, lá de São Paulo, capital, ou Rio, não sei. O fato é que a gente tinha que armar um esquema, e eu armei esse esquema, me dei bem durante uns bons 15 anos, porque o Roberto Carlos vendia muito, e era um investimento muito forte da CBS, né? Então, eu trabalhei na Sony e era o mesmo esquema, né? Até os anos 90, pelo menos até onde eu trabalhei, era igualzinho. Só que o engraçado é que naquela época que tinha discos, você tinha toda essa estratégia, né? Todo esse planejamento, mas o camelô da esquina tinha as músicas do Roberto Carlos. E a gente, com aquele todo o trabalho, caramba, como é que é possível? É lógico que com certeza saía de dentro da gravadora, era um esquema louco, e acontecia muito, os camelôs tinham a música primeiro que a gente, e acontecia isso, né, Toninho? E era o termômetro, se tá com camelô, é sucesso. Exatamente, na verdade, esse esquema que você está falando e citando como Sony, já é bem mais para frente.
Sim. onde o Roberto Carlos ainda era, como talvez seja até hoje, um campeão de vendas, mas já não era tão importante para as emissoras de rádio tocar o Roberto Carlos em primeiríssima audição, entendeu? Já Mas não era o todos... planejamento era igual, era a Não, mesma o planejamento da CBS, porque ela lucrou muito com essa brincadeira, né? Mas a Sony veio bem depois, o que eu estou falando era Sim, CBS. Anos CBS, 70, tempo do discão, né? década de Sim, 70. o primeiro disco dele foi pela Columbia, né? Depois é que passou para a CBS. Exatamente. O Toninho É o rei. tocou num tema aí, viu, Cláudio? Paulinho e nossos amigos aí estão acompanhando. Era uma guerra mesmo, todo mundo queria tocar a música primeiro, né? Hoje é impensável isso, mas naquela ocasião lá, quem tivesse acesso àquele cantor aqui, você falou do Roberto, mas os outros eram assim também. Era um furo de reportagem, vamos falar, para dar uma comparação, era dar notícia em primeiro lugar, tocar música em primeiro lugar, era tudo que as rádios queriam, né? É isso aí. Agora, Na verdade, pessoal, esse esquema era tudo uma questão de relacionamento. isso. Uma questão de relacionamento. O bom relacionamento hoje é válido para tudo, né? Uhum. E quando eu percebi que tinha neguinho que... Até falo isso, até vou falar isso no meu vídeo, eu já escrevi grande parte do que eu vou falar. Eu entendia perfeitamente a situação do divulgador, porque o cara tinha que largar a família, viaja quilômetros e quilômetros para poder fazer o trabalho dele. E então a gente tinha muita atenção e carinho com os divulgadores quando eles nos visitavam, porque a gente conhecia a vida deles, sabia que era uma vida espinhosa. Pô, pensa aí, o cara passa às vezes 15 dias sem ver a família, viajando longe, não compensava esse vai e volta, entende? Até porque ele tinha os custos dele para poder viajar também, né? Uhum. Então era uma questão de relacionamento realmente. A gente fazia um trabalho de relacionamento muito bom e tinha essas primazias, não é? Muito bem, o Paulinho tá só ouvindo, o Paulinho tá lá só, né? Tô curtindo, né, meu? Só porque a gente também passou por isso, mas foi bem mais recente, que eu entrei no rádio em 82. Então, vocês já são bem mais antigos, então a gente tem que aprender, tô ouvindo, né? Era uma época mágica, né? 82 anos. A década de 80 foi mágica, né? Todo mundo fala que puxa sardinha pro ano que nasceu, que começou, mas na década de 80 eu acho que foi a melhor época de rádio para música, muita coisa aparecia, sabe? Tinha diversidade em todos os gêneros, para FM sempre tinha uma linha, né? Isso que era gostoso. Mas vem cá, Hoje não. O que era legal naquela época, né, Marcelo, é que o maior prazer do radialista era tocar uma música na frente da concorrência. Essa aqui é exclusiva, essa aqui você só ouve aqui. Era o que dava o maior prazer pra gente. Mas vem cá, Você sabe de uma coisa, Cláudio? Em 1985, foi lançado aquele projeto do Michael Jackson com o Lionel Rich, USA for Africa. We Are the World. Essa música eu toquei 30 dias antes na frente do meu concorrente. Questão de relacionamento, sabe com quem? Com o Tutinha, dono da Jovem Pan. A gente fez um relacionamento legal com ele. O dia que saiu, ele me deu uma cópia em fita, eu trouxe pau na máquina, como diz o outro. Pau na máquina. Hoje é tudo muito simples falando, né? Na ocasião tinha que ter o business, tinha que ter esse relacionamento, essa rede, né? Essa network. E é por isso que eu faço questão de dizer que datas, porque às vezes os mais jovens podem estar vendo isso aí e falar, pô, mas puta, cafonice, tocar o negócio, sabe? E não era assim, era difícil, cara. Uhum. Era muito difícil. Hoje está tudo muito fácil. Eu queria estar começando hoje. Eu não. Ô Paulinho. Que voltou assim, de uma tal maneira que não segura, né? Não volta mais, mas a internet foi o grande causador de tudo isso daí, da rapidez, de não ter mais essa exclusividade, não tem mais nada, né? Com a internet. Exatamente. Você falou 82, Paulinho. Você tinha quantos anos nessa época aí? Você começou apresentando o quê? O clube da Luluzinha lá? Porque... Cara, em 82 eu tinha 14 anos. Eu comecei, por causa que eu fazia muita bagunça em casa. Aí, como a minha mãe lavava roupa para a dona da rádio, ela me levou para a rádio, para lá bagunçar lá. Foi uma férias. Foi a férias de junho. Eu entrei na época da Copa do Mundo de 82. Então, era o pessoal que a gente... Espanha.
Também, é. E acontece o seguinte, os caras queriam folgar, então eles jogavam, eu varava altos finais de semana trabalhando de graça para aprender, que sempre foi assim mesmo. Até o começo foi assim. Então eu ficava na M, que era difusora AM, então eu arrumava disco para o cara tocar, para ajudar, eu arrumava os cartuchos da cartucheira. Então foi assim, eu comecei assim. Que Atendia legal, telefone. você já entrou trabalhando com cartucheira, que legal, hein? Ele tá dizendo Era o seguinte, gente, ele era o pentelho da rádio naquela época, é isso. Sim, Exatamente. não, mas é que fui aprendendo. Aí depois deu aquela curiosidade, pô, você queria falar no microfone. Isso. Então, depois de um ano, me lançaram, falaram assim, não, você não vai ficar só aqui. Aí me jogaram para fazer uma reportagem rua, que tinha um cara que era Antenor Gruvinel Júnior, então ele fazia um programa da tarde, era show da tarde, ia da 1 até as 3 da tarde. Então, para modificar tudo lá na época, ele tinha música, entrevistas, e jogava eu nos bairros para fazer o que está acontecendo nos bairros, então uma reclamação. Então, todo final de semana, toda quinta e sexta, eu estava em um bairro dando aquele alô. Só que a gente não tinha carro, eu pegava, ele me dava o dinheiro do ônibus, eu ia para o ônibus, ia para Cachoeira de Emas, ia para os bairros, era fogo. Então, era bairro assim, aqui está faltando buraco, está faltando asfalto, que não tinha água. Então você fazia o programa, falava, e o prefeito já ficava sabendo, pronto, já via querer tapar todos os buracos, já ia fazer. Tinha uma certa urgência até para os ouvintes. Então eles gostavam mesmo, porque era informação, prestação de serviço, né? Era muito legal. O Paulinho, só Ô, posicionando Paulo. os nossos que estão acompanhando o podcast aí, o Paulinho é de Pirassununga, né? Hoje está lá Isso. em Pirassununga, também interior do estado de São Paulo. Pois não, Cláudio, vai lá. Então, não esqueça de dar o likezinho aí, você que está curtindo aí o Sintonizados Podcast. Eu tenho uma pergunta para o Paulo César. Eu quero saber de onde veio o apelido Paulinho ET. Conta pra gente e para todo mundo que está curtindo aí. Apelido mais, esse apelido já foi. Foi Eu quero rolando. saber de onde veio. Da onde veio o Paulinho ET? Eu sei uma versão. Uma versão eu sei. É Quem home, colocou ele falava o apelido home. mesmo foi falando, entendeu? Ele falava que era muito feio, parecia. Quando saiu o ET, eu falei, nossa, isso daqui é o ET, cara, porque eu era magro mesmo. Tudo tem uma explicação, Cláudio Júnior. Tudo tem uma explicação. Marcelo Franchosa, Toninho, você sabia que o Paulinho fez uma ponta num filme nacional lá em Pirassununga? Conta um pouco dessa história aí, Paulo César. Não, fui famoso. Bésame mucho. Conta aí. Torlone, Cristiano Torlone. E olha, foi legal, porque foi filmado uma parte aqui na rodoviária, no Instituto de Educação, que é um prédio muito bonito. Estilo 1 que tem. Aliás, se eu contar essa história aí, depois a gente entra em detalhe. É um prédio que teve o baile. Então eu peguei essa parte. Aliás, eu peguei umas partes também que se eu contar, não posso. Pode contar. Deles, Esse é o X da questão, Marcelo Toninho. Ele tem que contar. Eu era figurante, você imagina o figurante. Então, entre as pessoas escolhidas, porque eu trabalhava na rádio, o cara foi lá querendo contratar pessoas e faltou. Aí falou, vem pra cá você, aí eu fui. E era filmado às 11 da noite e até às 5 da manhã, para filmar 5 minutos desse filme. E ficava e passava a cena. E eles, na briga dos dois na praça, no banquinho sentado, Cristiane com o Fagundes, de repente ela taca a mão na mala do Fagundes aí, e eu já gritei, ô louco! O cara É você. Você não fala nada, você é figurante. E você sabe que Para tudo! ele contou pra mim, o Paulo contou pra mim, Cláudio, Toninho, que ele tem o cartaz do filme até hoje, tá lá estrelando o Cristiano Torlone, Antônio Fagundes, e ele tá no cartaz também, porque tá escrito lá, grande elenco. Tá mesmo. Foi lançamento na cidade que passou no cinema. Então é tão rápido que eu apareço, falei, ô louco, cara. Cortaram tudo. Então, rapaz. Esse é o intuito, né? Esse é o intuito do Sintonizados Podcast, trazer aí as histórias do rádio, tudo que mexe com a magia, né? Para quem gosta e ama rádio. Grande Toninho, você conhecido como Toninho de Araraquara. Este nome marcou devido ao quê? Às suas idas frequentes às gravadoras em São Paulo. Como é que ficou? Como é que foi isso aí? Eu não sei exatamente te explicar isso, mas o Toninho de Araraquara, evidentemente, aconteceu lá em São Paulo, né? E aí ficou nas gravadoras, nos meios artísticos. Eu era muito convidado para participar daqueles eventos de final de ano de gravadora. E eu não sei, as pessoas tinham uma certa empatia comigo
E a gente acabava ficando amigos e tal. Aliás, isso aconteceu até quando eu fui repórter de campo. Até um juiz de futebol passou a me mandar cartão de Natal e tal. Então, umas coisas que a gente não tem muita... A gente não tem muita explicação para isso, não, sei lá. Você disse você disse que foi repórter de campo. Quais os jogadores batutas que você entrevistou? Teve o prazer? O principal foi o Pelé, né? Você entrevistou o Pelé? Pelé. O Santos veio jogar aqui, bateu na Ferroviária de 3-0. Tem foto com ele? Então, cara, eu falo isso no vídeo também. Eu vou contar a história inteira aqui para vocês. É assim, rapidinho. Eu sou da época que você instalava uma caixinha assim, já era uma Vitória, né? Não era aquele aparelhão grande, era uma caixinha. E com essa caixinha, assim, amarrava ela ali na beirada já tinha uns grampos ali de ferro, que você amarrava a caixinha e saía com aquele monte de fio para ir dentro do campo. Só que você só podia entrar dentro do campo depois que entrasse os dois times e a arbitragem, o trio de arbitragem, que eles iam todos para o meio do campo. E é por isso que eu falo o lance de empatia. Quando eles entraram, os últimos que entram são os juízes. E o Armando Marques apitou esse jogo. E ele viu que eu estava com o fio enroscado e sozinho, não conseguia sair dali. E eu olhei para ele, assim, com aquele arzinho de desespero, ele olhou para mim, eu venho aí. Eu volto aqui, fica tranquilo. Falei, ué. Mas fui lá, soltando, quando eu vejo, vem ali até mim, na beirada do gramado onde eu estava, o Armando Marques, inclusive, trazendo o Pelé junto. Olha aí. Cara, eu fiquei muito pé da vida, porque eu não tenho foto dessas coisas. Eu tenho bastante fotos. Eu não tenho foto com artistas com os quais eu promovi show, inclusive. Uhum. Eu trouxe em Araraquara Roberto Carlos, dia 2 de maio de 1970. Esse show só me causou problema. E não tem uma foto com o cara, você entende? Não tem uma foto com o cara. E outras... Eu entrevistei, por exemplo, Gilberto Gil aqui em Araraquara, entrevistei Paulo Sérgio até tem uma foto meio estranha aí no hotel lá, mas eu tenho muito pouco material, né, daquilo que eu fiz. Até porque eu nunca me preocupei com esse negócio de aparecer e de ser fotografado. Eu sempre fiquei no anonimato. Para você ter uma ideia, quando nós fazíamos um show... Estava começando o show e eu já estava com uma chamada no ar de outro show que viria 15, 20 dias depois ou um mês depois. Uhum. Então eu me preocupava muito com o esquema de promoção da rádio. Não ficava muito preocupado, saiu na coluna social, sabe? Eu nunca tive essa preocupação. E com essas e outras, eu tenho bastante fotos, mas não tenho tudo que eu gostaria de ter. Mas você sabe o que eu penso, Toninho? A gente fica focado no trabalho, não é isso? Naquele momento você está focado no trabalho, isso. Cara. Esquece de detalhes, né? Exatamente isso que aconteceu comigo. E eu me lembro de um detalhe desse show que eu promovi dia 2 de maio. Vocês são novinhos, acho que não vão se lembrar, mas existiu nos anos 70, mais precisamente no ano de 1970, ela estava em evidência, uma revista que chamava-se Intervalo. Muito bem. Essa revista publicou que, numa das páginas, que o Roberto Carlos estaria se apresentando naquele 2 de maio em Lima, no Peru. Pô, me deu um desespero, uma semana antes saiu a revista. Eu falei, e agora? O pessoal ligando para a rádio, picaretagem, Roberto Carlos não vem. E você imagina, você está comprometido. Primeiro show que eu fiz, e fui logo no grande, né? Uhum. Ferro, né? Falei, vou levar ferro. Aí comecei a pensar como que eu ia resolver aquilo. Liguei para o Marcos Lázaro, com quem a gente havia assinado o contrato. Eu digo a gente porque era eu e um companheiro que já faleceu, Wagner Bellini, também muito conhecido aqui em Araraquara no rádio. Liguei para o Marcos Lázaro e falou assim, olha, não tem problema nenhum, a gente faz uma falinha com o Roberto falou, eu vou estar aí em Araraquara dia 2 de maio e matamos esse problema. Eu fiquei feliz da vida, só que aí veio a bucha. Só que tem um detalhe, você tem que pagar antecipado o valor total do contrato. Coitadinho, para quem estava querendo fazer um show para tentar ganhar alguns. Bom, eu e o Wagner Bellini fomos até o Banco Mercantil de São Paulo, fizemos um empréstimo, levamos um cheque administrativo, demos na mão do Marcos Lázaro e ele designou um motorista para nos levar na casa do Roberto Carlos, que eu nem saberia ir.
Foi lá no Morumbi, ele morava em São Paulo à época, 1970. Vamos lá, ele fez uma falinha, não quis dar entrevista, mas eu faço uma fala. Oi, Araraquara, vou estar aí dia 2 de maio com vocês, conto com todo mundo lá no Gigantão. Fez a chamada, beleza, tranquilo. Aí eu me livrei do primeiro problema. Dia do show, fazemos o show, perfeito show, RC7, puta banda. Roberto Carlos é um belo de um show, todo mundo cantando junto com ele, ginásio lotado. E o cara que eu coloquei lá para comandar o lance de grana, de dinheiro, de quanto tinha, quanto entrou, falou para mim, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, o que foi que tá errado? Pô, tá lotado, tá tudo certo. Ele falou, não, é que não tá batendo, eu tô separando aqui por determinado valor, que eu não me lembro se era R$1.000, R$1.000, sei lá. Bom, não é possível, o ginásio está lotado, a lotação aqui é para 8.000 pessoas e tem gente de pé em todas as laterais, a pista estava lotada, cadeira uma encostada na outra, e aqui isso aqui não está dando 5 conto. Falei, mas como assim? Aí terminou o show, a gente sentou, nós fomos lá no meio do ginásio, depois que já tinha ido todo mundo embora, jogamos todos os ingressos ali e começamos a contar e conferir. Bom, para simplificar a conversa, um cidadão muito esperto tirou o xerox do ingresso número 337 e vendeu à vontade aí pela cidade e ganhou a grana nas costas da gente. Bom, e ninguém conferiu? Não, é que na hora da correria, você imagine 8.000 pessoas, 10.000 pessoas tentando entrar num local por um lugar só. Que coisa. E era um lugar só que era justamente para você poder ter controle. Só que você não vai imaginar que o cara... Não existia esses ingressos que tem hoje, todos, né, prensado, com código de tecnológicos, né? Não tinha essa coisa de tecnologia na época. Deu prejuízo. Você mandava fazer na gráfica e pau na máquina. Bom, aí como que eu resolvi esse prejuízo aí? Eu fiz um show com o Aguinaldo Timóteo, no aniversário de Araraquara, que foi no dia 22 de agosto, logo na sequência, né? Em maio foi o meu show. Aí, para tentar sair do prejuízo ou entrar de cabeça de vez no prejuízo, né? Nós fizemos um show com o Aguinaldo Timóteo, aí já coberto dessas malandragens todas. Aí lotou o ginásio de novo, o Aguinaldo Timóteo foi lá só com violão, colocamos um grupo musical aqui da cidade para tocar na preliminar. E o ginásio estava lotado, aí eu paguei todos os prejuízos. Ainda paguei pizza para todo mundo que trabalhou com a gente aquela noite, fizemos uma pizzaiada aí, né? E nunca mais fiz uma promoção por minha conta. Entrei em outras promoções, em parceria, como as rádios fazem hoje, né? Se unem a quem está realizando o show e fazer aquela exclusividade e tal. Parei por aí. Foi exatamente em 1970, nunca mais fiz. E desde aquela época tudo acaba em pizza, hein? Você viu? Pois é. Eu não ia ter dinheiro para pagar o pessoal que trabalhou. Eu falei, não, vamos convidar esse pessoal, vamos gastar esse resto que sobrou aqui, pagando os prejuízos, e gastamos em pizza, cerveja, aquela coisa toda, e zerou. Zerou. Hoje é história, mas na ocasião, posso falar, você deve ter ficado muito nervoso, hein, bicho? Porque, ó... Nossa, você imagina, e eu sou... Você tem uma ideia, até hoje, por recomendação médica, eu tomo um remédio chamado Passiflora, não de 300 miligramas, 600 miligramas, exatamente o caso do nervoso da ansiedade. Ansiedade. Você tem uma ideia, faltando 2 para 7, eu liguei todo o esquema aqui, não tinha ninguém me chamava. Já comecei. Cambada de irresponsáveis. Os caras não viram essa moçada de hoje, não sei o quê. Tem que xingar, é o Bill Gates. Calma, maçãzinha, se acalma aí que você está muito nervoso. Eu queria fazer uma pergunta pro Paulinho, o Cláudio, Antônio, pro Paulinho. Pois. Eu queria fazer uma pergunta, e eu pergunto isso pro pessoal que trabalha comigo, porque o rádio, tá todo mundo aqui no nosso podcast, quem tá acompanhando, vive rádio, vive do rádio, acompanha a rádio, e nem todo mundo que trabalha em rádio ouve rádio. Isso é um detalhe interessante. Quando eu falo ouve, eu ouvi de tudo, viu? Ouvi desde a rádio local, da sua concorrência, mas ouvi o que se faz fora daqui, ouvi que se... Você ouve rádio, Paulinho? Você acompanha o que tem no rádio Brasil afora? Hoje, não.
Não. Hoje não, já ouvi bastante. Hoje, se eu falar para você, hoje eu pego mais a internet, vejo o que está acontecendo, vejo YouTube, dou uma rodada em basicamente tudo, mas ouvir rádio assim é pouco. Pouco mesmo. Do meu carro mesmo, eu já tenho meu playlist com os DVDs, com os clipes, que eu já nem ouço mais música, quero ver clipe junto, já deixo tudo pronto e vou curtindo, para você ver como é que tá. E você ouve você, porque isso é um detalhe também, você sabe que o radialista, o locutor, aquele, geralmente ele não se ouve. E às vezes quando ele vai ouvir, ele fala, pô, fui eu mesmo? Era eu isso daqui? Não. Né? Ah lá. Não ouço. Você sabe que é um erro isso, né? Cara, eu já fui em churrasco, eu já tinha gravado já, aí eles colocaram, vão escutar, porque eu falei que queria mandar abraço pro pessoal, eu falei assim, não vai pôr essa rádio não, deixa a gente curtir o churrasco, meu. Mas essa é uma característica, eu acredito, que da maioria dos locutores. Porque o que acontece? Você já sabe o que você falou, você já sabe o que vai tocar, você quer algo diferente. Eu sou exatamente como o Paulinho, só que com um agravante. Eu não gosto da minha voz. Eu gravo comerciais até hoje, mas eu não gosto muito, não. Eu não gosto. Meu negócio não é microfone. Meu negócio é ficar por trás, no departamento artístico, criando. No futebol, seria assim, ó, eu seria o meio de campo, Cláudio Júnior, centroavante, vai lá e faz o gol de cabeça. Seria mais ou menos assim. Mas quando o cara... Sempre gostei Quando o cara se ouve... A pessoa, quando ela se ouve, ou ouve os outros também, claro, para ver o que está sendo feito, mas se ouvir, a pessoa se depura, a pessoa aprimora. Porque cá para nós, a gente faz muita coisa errada também, sem querer. Às vezes certeza. Você quer fazer acertando, mas você falha, né? Mas são falhas. O que acontece, Marcelo? No começo, a gente fazia muito isso. Eu dormia à madrugada ouvindo a Mundial do Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu via essas rádios de São Paulo, colocava antena em cima de coisa que queria colocar mais alto para pegar a rádio de São Paulo. Sempre foi assim, entendeu? Mas você ouviu muito, você se ouviu também no começo. Depois você vai cansando, você já vai falar, pô, é aquilo, né? Você não vai, você já é previsto, que nem o Toninho falou, você já sabe o que vai acontecer, é isso. Mas no começo, todo mundo, né? Outro detalhe, Paulinho, outro detalhe. Ainda atento ao que está dizendo o Marcelo. Se você tem como se aprimorar, claro que tem. Só que é o seguinte, aquilo que está gravado vai pro ar, já foi. Você não tem, você só vai ouvir o ar. Então não vai acrescentar muito. Então é melhor você ouvir outros e procurar saber outras coisas para você também melhorar no que você faz. Mas ouvir a sua gravação... Rádio... O meu ouvir rádio é assim, eu gosto de ouvir rádio, mas eu, diferentemente de muitos, eu não gosto de ouvir a música. Eu gosto de ouvir a plástica da rádio, a trilha, a vinheta, se o locutor é bacana. É isso que eu gosto. Então, quando entra música, eu já vou pulo para outra rádio. Né? Mas o que Esse é o meu prazer, ouvir plástica de rádio, é que eu gosto. Quando a gente ia para São Paulo, que primeira coisa, eu já colocava depois de Campinas para ver o que estava rolando, os locutores, plástica. A turma me chamava de louco, porque eu baixava na música e aumentava no comercial, entendeu? É assim, você chegava em São Paulo, você ia ouvir as rádios legais, mas eu não via. Comercial, você tá prestando atenção no comercial, você vai comprar aí. Era assim. A geração nossa é assim, né? E a gente era meio louco. Eu nunca vi isso daí, entendeu? Porque eu fui com gente que não era de rádio. Então eu aumentava na hora do comercial, na hora do locutor falando. Tudo isso era para você ver, entender e aprender, né? E era isso. E o pessoal não entendia. Quando eu falo se ouvir, viu, Cláudio? Só o pessoal que está acompanhando é de rádios mais novos, claro, né? Tem muito vício de linguagem. A gente tem muito vício de linguagem. O né, o muito bem, aquelas repetições que cansam o ouvinte até. Tá bom. Isso. E ouvindo a gente percebe esses detalhes aí. Mas enfim. Pois não, Toninho, quer falar? Ô Marcelo, mas isso aí você vê muito no rádio de hoje. Sim. Acho que o Paulinho chegou a pegar essa época, já que ele começou em 82, a gente tinha muita preocupação com a linguagem. Não só com a linguagem. A gente tinha preocupação em divulgar os autores das músicas, sejam eles... Eu lembro disso. Ivan Lins e Vitor Martins, assim como os americanos, o Barry White tinha uma música, você sempre divulgava não só o nome da música, o nome do cantor e os compositores, às vezes até a gravadora. Sucesso da gravadora CBS, papapá, entendeu? Hoje não tem mais isso, hoje é só Maiara e Maraísa, tal música. O Bolinha fazia isso, né? E não tem muita... Hoje o cara é escravo do computador, ele fica na tela, né?
Quando eu Bolinha comecei... fazia isso. Mais um sucesso Chanticleer! Nossa! Mas quando eu comecei no rádio, eu comecei aqui retransmitindo, que era na época das fitas rolos. Fita rolo, né? Então, o que eu vinha? O material vinha de São Paulo, da Bandeirantes, era Edmir Rabelo, era Pablo, na época, eu quero esse locutor que estourava. Então, eles mandavam locução e música. Então, você tinha que estar tocando a música, jogar a locução no outro rolo, era muito mais corrido, e aquilo lá sim era rádio, porque, pô, você não podia nem tomar água, você só conseguia tomar água e ir no banheiro com uma música de pelo menos 6 minutos, né, para você dar uma saída, mesmo assim ainda corria risco. Agora, eu só fui a época do Faroeste Caboclo, quando saiu Legião Urbana, aí sim dá pra dar. George Michael, I Want Your Sex também. Não, mas eu já Essa aí, ela foi no banheiro. Então, mas era assim, você já sabia, você já tocava em determinada hora, pessoal. O dono da rádio falou assim, o que ele tá fazendo no banheiro? E era dito e feito. Era aquela coisa mais demorada, né? Era o número 2. Era na unha. Vai lá, Cláudio Júnior. Toninho, uma pergunta para você. Quantos anos você ficou à frente como diretor artístico da Cultura FM de Araraquara? Desde que ela foi inaugurada. Até 2000, quando eu me aposentei. A história me aposentei não, quando eu saí da Rádio Cultura. E aposentado eu já estava desde 1996. E aí pediram para eu ficar, e eu fiquei. Na venda da Rádio Cultura para o grupo lá da Morada, você ainda estava na rádio? Não foi assim. A Rádio Cultura não foi vendida para o grupo da Morada. Isso é uma mentira. Foi para o deputado Barbieri, não é isso? Exatamente. É verdade. E depois que o deputado Barbieri que comprou, e aí não teve o jogo de cintura para tocar a rádio, e eu disse isso para ele, falei, isso que você está fazendo, você vai ter que vender. Você vai morrer de fome, não vai dar. Porque ele pegou uma rádio pop, uma rádio estilo Excelsior, e passou a ser uma rádio popularesca, que aliás é até hoje. Não, nada contra, cada um faz com a sua rádio o que quer. Mas ele passou a fazer uma rádio bem popular, que era para atingir o público que ele queria como eleitor. Falei, cara, você está no caminho errado. E naquela época já não dava certo isso, né? Claro tinha um segmento. Só ele que achava que ia dar certo. Mas eu avisei. E ele acabou tendo que vender. E vender não ia voltar para o dono antigo. Ele teve que passar para frente. Todas. E aí entrou o pessoal aí do Montoro e comprou. A Cultura era do grupo Lupo, né? Das meias Lupo? Inicialmente, sim. Era do José Araújo Quirino dos Santos. A Cultura papava todas em estéreo, né, Toninho? Ela foi... Como ela foi pioneira, que é o seguinte, a Rádio Cultura estava pronta em junho de 1976. Ela estava pronta, transmissor prontinho, mesa de som instalada. Eu e o Edson Puccinelli, que era o técnico, a gente ligava o transmissor, botava tal fita rolo dele aí, só que na rotação, lembra da rotação 3 3/4? Porque a gente tinha que ir até São Carlos, até Américo Brasilense, até Matão, para ver onde estava pegando. E a gente fazia isso entre 2 e 5 da manhã, que é quando ninguém está pensando em ouvir rádio, né? Que é para a gente, quando entrasse no ar, entrasse de uma forma definitiva, já sabendo com quem você estava falando. Mas a gente se deu a esse luxo porque a gente sabia que a rádio mais próxima a entrar no ar, porque a gente tinha contato com os engenheiros, aquela coisa toda, né? Nós sabíamos que ia ser a Libertas de Poços de Caldas, mas que ela não teria condições de entrar antes de 5 de agosto. Bom, aí, 5 de agosto, que foi a nossa data de inauguração, escolhida por nós mesmos, porque coincidia com o aniversário da rádio, que a rádio era AM, FM e onda tropical, de 90 metros. Então, nós nos demos ao luxo de entrar só daí um mês, porque sabíamos de tudo isso, que ninguém ia furar. Só a Rádio Liberta de Poços de Caldas, mas ela teria que fazer um milagre para poder superar a gente em termos de passar na frente.
Resultado, a Rádio Cultura foi a 13ª FM estéreo no Brasil, foi a 5ª no estado de São Paulo e a 1ª no interior do estado de São Paulo. Esse título ninguém tira da Rádio Cultura. 76 isso? 76, ô Toninho? 1976? 5 de agosto de 1976. Tudo bem. Já a rádio difusora, que foi FM, a AM já era mais antiga aqui. Ela entrou no dia 22 de fevereiro de 78. Então, depois de 2 anos, né? Para você ver. E tanto que a gente aqui, na época que eu vi FM, que era raro você ter um rádio FM, então você tinha mais um rádio que você comprava, que você via no carro, que conseguia pegar. Então você sintonizava em a rádio de Araraquara, que chegava muito bem aqui, pegava muito bem a Libertas. A Libertas entrava, porque é uma cidade alta, lá Poços de Caldas, o transmissor dela devia estar num lugar muito bom, pegava limpinho aqui. E também, né, Araras, assim, acho que a fraternidade. Eram as FMs que entravam na cidade aqui de Pirassununga, que o pessoal ouvia e foi aí. Depois chegou a difusora FM, que aí depois foi nadando de braçada, porque o pessoal queria. Era FM, já virou moda, entendeu? Aquilo lá foi legal, foi essa onda aí. Então eu peguei ela já na moda já, né? Uhum. A primeira do interior foi a Andorinhas de Campinas, é isso? Não entendi. Foi a dele? Não, a primeira FM do interior. Não. Ela entrou depois. Pode conferir as datas, que foi depois. Tá. A Rádio Cultura da Araraquara foi a 5ª no estado de São Paulo, em estéreo, eu estou falando. Só que é o seguinte, essa FM 97,3 é de 1968. Ela servia de link. Essa história eu vou contar no meu vídeo, mas ela servia de link para jogar o som para AM. Era um transmissor de 250 watts. Uhum. E foi aí que veio na cabeça do então menino, Toninho, pô, peraí, esse troço tá errado, o cara usar um negócio desse aqui para... FM é uma... Eu já tinha aqueles esquemas de sintonizar, os rádios americanos vinham com FM, a gente sabia que era um som legal, né? Esse era um detalhe, hein, Toninho, porque não tinha receptor, né? Não tinha receptor, não, mas logo no início dos anos 70 passou a ter, porque no comércio de Araraquara, a Rádio Cultura desligou esse esquema de link, acho que em 72, se não me engano, ou 73, e ela botou um toca-discos ali do operador da AM, ele fechava o volume, trocava o disco instrumental inteirinho, aquele lado A inteiro. Aí ele virava para o lado B, o mais caprichoso trocava de disco, sabe? E assim funcionava. Foi aí que eu comecei pera um pouquinho, vamos organizar essa rádio mesmo em mono. E o dono da empresa era um cara muito atencioso, prestava muita atenção nas coisas que a gente falava, e ele foi na minha. Ele comprou uma mesa nova para o AM, pegou a mesa do AM, vamos montar essa rádio que você quer aí e tal, assim, sabe? Montamos, em mono. Qual foi a mesa de som? Era RCA. Oh. Americana, não era rádio. Na verdade, a Cultura utilizava uma RCA americana. Ele comprou para a AM uma rádio, acho que a marca era Super Som, se eu não me engano. Super Som. Trabalhei com essa daí. A primeira aqui foi Super Som. Mas não era uma mesa ruim. O problema é que chegou para nós uma mesa excelente para fazer o mono lá, entende? A FM mono. E aí a gente deu uma organizada da seguinte forma, ela ficou das 7 da manhã até as 19, com música, não era obrigada a transmitir Voz do Brasil, com música instrumental, das 7 da manhã às 7 da noite. E das 7 da noite à meia-noite, que é quando fechava, a rádio fechava, a gente tocava música cantada, aí já entrava Djavan, Toquinho e Vinícius, essas coisas aí da época. E muita bossa nova, que o pessoal gostava muito e tal, que já era um pessoal que sentia falta desse tipo de música, tá? E aí a gente foi começando organizamos isso, qual é o próximo passo? FM Estéreo. Aí eu vim para São Paulo, fui conhecer, eu acho que foi a Eldorado. Aí fui conhecer, eu via no radinho, estéreo, aquela, falei, não, é esse o caminho, vamos lá. E aí tem várias sequências disso aí. Porque depois de montada, ainda o dono chegou para mim e falou assim, bom, tá tudo muito bem,
compramos um transmissor Collins, uma mesa Collins, toca-discos não sei o quê, cartucheira BE, pá, tudo importado. E agora, como é que a gente vai pagar isso? Ele falou para mim. Essa é a época que falava que era... 17 anos. Essa época aí o pessoal falava que a FM era rádio de consultório, né? Você lembra disso? Exatamente. Por isso que a gente teve que tacar música cantada e parar com aquela frescura de música instrumental. Isso. Que a FM veio para mudar tudo isso, né? Sim. E aí a gente começou a mudar esse conceito. Diga. Você chegou a usar aquele aparelho estéreo espacial, não foi? Na verdade, não era o estéreo, eram dois. Um chamava estéreo espacial e o outro chamava-se Stereomax. E o que isso mudou no som da rádio? Simplesmente você sabia que era cultura. De tão diferente que era. O som dançava para um lado para o outro. Era como se você tivesse um negócio virando assim para quem estava ouvindo. Se você botasse um fone no ouvido, então, era um negócio bem, bem louco mesmo. Bacana. E eram esses dois aparelhos, que eu tecnicamente não sei te explicar muito, mas qualquer um que manjasse um pouco de som, não chegar na sintonia 97,3, ele já sabia que era da cultura. Ele ampliava a percepção do estéreo, né? Ele passeava de um lado para o outro, fazia o som virar. Era fantástico, é fantástico esse aparelho. E ele não foi... Esse aparelho não foi importado. Uhum. Tanto que eu comprei esse aparelho via Frank. Foi o Frank Arduini. O saudoso Frank Arduini. Ele tinha umas fontes lá, olha, você consegue esse aparelho aqui? Porque a fonte, quem disse que esse aparelho ia fazer a diferença foi o Edson Puccinelli, o nosso técnico da época. A Rádio Cidade tinha, né? Entendi. A Rádio Cidade de São Paulo usava, não usava? Não sei te dizer. Eu sei que nós usamos praticamente um ano depois que a rádio estava no ar, a gente começou a usar os dois. Uhum. O som saía da mesa, passava por eles, depois que ia para o transmissor. Legal. Eu queria entrar num assunto aqui com o Paulinho, com o Antônio, o Toninho e o próprio Cláudio também, né? Para você que está acompanhando o nosso podcast Sintonizado, está no YouTube, assine o nosso canal. Se você está aí no agregador de podcast, assine também. Tem no YouTube, tem no podcast em áudio. A plástica das emissoras de rádio hoje tá de tal maneira uma mesmice, tá? O Toninho tá aí, que tem experiência, o Cláudio tem experiência, o Paulo também, né? Lá atrás, um pouquinho para frente do que vocês estão falando aí, nos 70 e 80, só de ouvir a rádio você sabia que rádio que era, né? Seja pelas vinhetas, seja pelo estilo de locução. Hoje você não consegue identificar, porque é tudo muito igual. É uma mesmice que é difícil alguém fazer algo diferente, hein? Onde é que foi parar a criatividade do povo de rádio, Paulinho? Mas, Marcelo, o Toninho foi um dos grandes que se aventurou a fazer vinhetas com a gigante Gen Production, lá em Dallas. Depois você conta um pouquinho disso aí também, Toninho. Tá, vamos lá, vamos ouvir o Paulinho primeiro. Então, você falou da qualidade. Antigamente, você via que os estúdios era muito caro. Antigamente era. Para você ter uma vinheta cantada legal, você tinha que gastar, entendeu? E nem todas as rádios tinham dinheiro para gastar. Depois que foi viralizando tudo isso daí, todo mundo consegue comprar um pacote de vinheta, porque o cara vende aqui caro para você, mas para radinho lá no fundo, lá da cidade, tá vendendo barato. O que eles fazem assim? Eles querem vender. Eles se dão limite de cidades, regiões, mas não acontece só isso daí. Então você via muita coisa assim, que acontecia em São Paulo, já com o padrão, só trocava o nome da rádio, a vinheta era quase idêntica, entendeu? Isso daí foi disseminando e foi acabando com a qualidade. A Overnight fez muito isso aí, né, Paulo? Overnight, a Multiplay fez muito isso daí, entendeu? Era rádio, era produtores que trabalhavam para a Jovem Pan na época, do Tutinha que você tinha. Todo mundo queria ter umas vinhetas com a cara da Jovem Pan, entendeu? Sempre. Não chegava perto, mas chegava lá, entendeu? Então, e isso no rádio, para os ouvintes também não diferencia muito. A gente sabia que faltava, mas para o ouvinte achava que era igual, que nem você falou, Marcelo. Muita gente falava, até quadros de humor que saíam em São Paulo, e na época também que a gente comprava, que todas as rádios tinham que ter um quadrinho de humor, eram os mesmos que acontecia em São Paulo. Não saía daquele jeito, mas lembrava, entendeu? Então, isso daí parece que foi massificando o rádio, ficar tudo igual. E depois as rádios satélites que chegaram, que destruíram, né? Isso daí nem falar que aí acabou com tudo. Eu não tô nem falando em relação à qualidade, hein? Tô falando em relação à mesmice mesmo, padrão. Mas a mesmice, a mesmice.
É porque é muito igual, cara. Isso. Você pega a vinheta, o coral é o mesmo, tudo é o mesmo. Elas conseguem cantar o nome de uma rádio e depois com a outra rádio também consegue chegar quase lá perto. Pro ouvinte escutar isso daí, você imagina, meu. Fica louco. Mas, pô, Mas, eu escutei. Nos anos 90, o SPX fez a festa também, né? Então, eu lembro que eu ia pra praia, tinha rádio lá que tinha as mesmas vinhetas, como a Morada mesmo, lá na praia, a Tribuna de Santos. Tinha umas coisas assim, os quadros de humor que eu tinha aqui em Pirassununga. Sabe, aí você se sente que eu me sentia que eu estava em Pirassununga ouvindo a rádio. E eu passava um mês de férias na praia, curtindo, mas você sintonizava, era aquilo, cara. Então, daí que você já viu, dos anos 90 já, isso que eu tô falando. Depois dos anos 90, aí virou festa, né? Virou Mas festa. você tem uma pessoa que eu conheço muito bem, que sempre se preocupou em ser diferente em plástica de rádio, ele está aqui participando hoje, que é o grande Toninho. Diz aí, Toninho. Bom, no caso aí que o Paulinho está focalizando, eu concordo com algumas coisas, mas essa história da mesmice que o Marcelo está falando, o que eu penso? É o seguinte, você pode até estar igual, o Paulinho está meio igual à rádio lá de Santos, para onde ele foi, para o Guarujá, sei lá, mas o teu ouvinte não está. Sim. Então, essa preocupação eu acho que não é o principal problema. Eu vou contar algumas coisas lá de trás, vocês vão ver que o problema era bem mais sério. Porque se você tem um padrão de vinhetas, você fez um determinado estúdio, um determinado padrão de vinhetas, de um pacote que você escolheu. Não tem problema nenhum se você vai para Goiás, chega lá, você encontra o mesmo pacote que você fez, feito por uma rádio de Goiás qualquer lá. Não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, o que eu vejo. Quando eu comecei a pensar em plástica de rádio, isso vai lá para o fundo, lá para 70 e alguma coisa, o que acontecia? Radiocultura no Brasil é que não falta. Então, não me lembro das produtoras, mas você cruzava com uma produtora, ela ela te mostrava o pacote dela, você fazia tudo aquilo, gastava um determinado valor e acontecia... Você dava ideia, você fazia dava tudo. ideia, eu quero isso, eu quero aquilo. Você produzia a chamada. E a mesma coisa que ele fez para você, ele oferecia para uma outra cultura, talvez por um preço menor. Aliás, isso para mim, na minha vida, foi de certa forma até benéfico, porque foi por isso que eu fui parar nos Estados Unidos. Eu só encontrei correção nesse problema depois que eu fui para os Estados Unidos e através do Frank também. E fazia umas coisas para mim, e se alguém quisesse, não, o cara pagou isso aqui com exclusividade e não vou vender mais para ninguém. Sim. Tanto que eu pegava, copia para mim, deleta aí. Entende? A ponto de ter ouvido, uma vez eu estava com o Frank num estúdio, não me lembro agora o nome do estúdio, era onde gravava aquele pessoal que... Estúdio Mosh, que é um pessoal que estou no Faustão, se não me engano. Isso. E estava lá sentado, aguardando o Frank terminar as mixagens das minhas vinhetas. Entra um cara, Frank, pô, já te falei, eu quero igual as do Toninho, pô. O Frank virou para ele e falou assim, fala com ele tá aí, ó. Se ele autorizar, a gente faz. Falecido Frank, que era da Opus. Na realidade, por que isso talvez tenha acontecido? Porque ele não quis investir num diretor que pensasse por ele. Sim. Ele quis, deixa eu entrar na sopa aqui, vou embora. E não é assim. Por exemplo, o Tutinha também complicou para a gente para dar a fonte de onde ele gravava. Mas aí nos anos 78 por aí, eu e o Paulo Pisani, que hoje é proprietário do Sistema Clube, o Paulo, o irmão, são dois lá, né? Paulo e Zé Inácio. Os dois eram amigos meus, são meus amigos até hoje, mas éramos amigos desde a infância. E eu combinei com o Paulo numa das visitas que a gente fez para o Tutinha, porque a gente comprava aquele programa dele. Era um absurdo comprar aquilo, mas a gente comprava que era poder se aproximar dele. Então tem aquela história, quando você quer atingir um objetivo, algumas coisas você tem que fazer, né? Então a gente negociou com ele, foram acho que só 3 meses. Mas essa negociação foi feita para a gente poder chegar até o Tutinha, que era um cara que não recebia ninguém. E aí eu combinei com o Paulo Pisani, que tem uma memória fotográfica, sabe? Ele bate o olho numa coisa, ele grava aquilo. Então a gente combinou
de conseguir o endereço. E nas caixinhas das vinhetas, que na época as vinhetas eram em rolo, né? Tinha lá o emblema da Jam, mas o endereço estava no verso, pequenininho. E aí o Paulo e eu combinamos que eu ia bater um papo que o Paulo ainda não tinha rádio. Esse programa dele ia ser transmitido em Araraquara, acho que era Londrina, uma rádio chamada Folha FM, e uma lá de Pernambuco. Eram 3 rádios só. O programa chamava-se Jovem Pan Disco Dance. Então a gente fazia aquele esquema, sabe, bem produzidinho. Vamos entrar em rede com a Jovem Pan de São Paulo, mas o programa era tudo gravado. Me lembro que era aquelas fitas, aqueles carretéis de 12 polegadas, tamanho de um LP, sabe? E usavam 3 fitas, cara pra caramba, mas valia o investimento. Aonde a gente estava querendo chegar, valia. E aí o Paulo fotografou o negócio ali, né? Fotografou na mente mesmo. Saímos da sala do cara, Dallas, Texas, Parkdale, 1212 e tal, tudo direitinho. Hoje a gente tem tudo fácil. Na época não tinha, você tinha que usar desses subterfúgios. Resultado, fui fazer vinheta nos Estados Unidos e aqui no Brasil existe o mesmo processo. O mesmo processo. Eu, por exemplo, vocês devem conhecer, eu conheço um cara muito bom e muito bem intencionado com isso, que é o Negrão lá de Uberlândia. O Hermes. Hermes Negrão. Pô, ele tem um esquema fodido, cara, com esse negócio de vinheta. Aí você vai falar, não, mas o coral é sempre igual. Não, realmente ele tem algumas variações, mas ele cria pacotes como a Jam criava, como a TM criava e revende. A TM e a Jam tinham um esquema de contrato com você, ele só segurava aquilo com exclusividade durante um ano para você. Só que eu sabia que vai vir aqui fazendo a Jam, quem vai fazer? Rádio Grande de São Paulo, e o cara não vai querer uma vinheta igual a de Araraquara. Eu fui logo pensando assim, e me dei bem, que eu nunca vi ninguém com vinheta minha. Aliás, eu tenho um canal no YouTube, eu fiz aí recentemente uma demonstração dessas vinhetas da Rádio Cultura, da Jam, mostrei a Jam, o estúdio da TM, essas coisas todas. E os caras até me pedem, você não quer mandar isso aí para mim limpinho e tal, que sou colecionador? Eu falei, tá, pode deixar. Fácil assim, né? Pode deixar. É. Fala o canal aí. O quê? Canal do YouTube. Antônio Isso. Carlos Rodrigues dos Santos. Maravilha. Vão aparecer vários, mas com essa mesma carinha que você está vendo aqui, acho que não vai ter outro. E, ó, só voltando no que eu disse aqui, Cláudio, vou Mamãe passar... só fez esse. Quando eu falo tudo muito igual, as pessoas têm medo de inovar e pensar diferente fora da caixinha, né, o Toninho? Tô falando de frase, então, tô falando de efeito, todo mundo vai atrás um do outro, um quer repetir o outro, o cara copia. Até porque hoje você vai no Google, digita e a pessoa copia, né? Tem que inovar, gente. Sim, mas veja bem, se você vamos pegar de novo o exemplo do Negrão, lá de Uberlândia. Ele tem um pacote. Você tem em Rio Claro. O Paulinho está em Pirassununga, eu estou em Araraquara, o Cláudio está em Araras. Ele respeita uma quilometragem, distância entre uma cidade e outra, ele não te vende. Uhum. Então, eu acho que o padrão dele é um dos melhores, eu não conheço todos, tá? Uhum. Eu até falei isso também no meu canal lá, que é um dos melhores que eu conheço, mas eu não conheço todos. Sim, já trabalhei com o Hermes Negrão. Eu acho que o projeto dele é bom, até porque não é um cara que montou um estúdio para fazer vinhetas. Ele é um cara de rádio. Isso. Ele viveu o problema que é radialista. E deixa eu só deixar claro, eu não estou falando que não tem qualidade, hein, gente? Tem gente fazendo coisa muito boa. Eu estou dizendo que é tudo muito igual. Só isso, tá? O pessoal tem que fugir um pouco do comum e fazer umas loucuras de vez em quando aí. Tá certo, Cláudio Júnior? O pessoal vai na mesma vibe, né? O que tá rolando é isso que eu quero, né? Vai na onda no negócio. Mais ou menos como estilo de rádio, né? Isso. Tá dando certo sertanejo, vamos lá, né? Exato. É verdade. Paulo César, Difusora FM ficou no ar até quando? Você lembra? Cara, foi até 2008. Depois entrou Rádio via satélite, né? Não, 2003. Depois entrou a Jovem Pan no lugar dela. Depois voltou Difusora. Aí voltou, não, ele não chegou a voltar a Difusora depois da Jovem Pan.
Quem era o dono das emissoras aqui era o Toninho deve conhecer, o Zé Carlos Elmor, que foi presidente da ESP, ele, o Rolando Arana. Então, Aí em Pirassununga? José Carlos Elmor. Eu tive um relacionamento com o pessoal aí de Pirassununga, de rádio. Aliás, até tem um caso interessante envolvendo o Roberto Carlos. Eram dois, eu não sei se colombiano ou venezuelano. Ele Rolando. Boliviano é o Rolando Arana. Exatamente, com ele. Isso. Eles fizeram o show também do Roberto Carlos aqui. Um dia eu vim com ele, acho que eu vim com ele de São Paulo, eu fui fazer uma visita para a rádio dele, e ele no portinhol dele ali, né? Falei, você tem parente lá fora? Tenho, acho que tinha uma irmã. O que você está fazendo aqui no Pede para te mandar o LP do Roberto Carlos junto com o Nacional, pra você fazer um oba-oba na sua rádio aí? Cara, boa! Aí eu passei a ter cópia dele para poder tocar aqui, entendeu? Um lance muito legal. Bacana. Ele é dono da rádio ainda? Que legal, eu não sabia. Ele é dono do canal, hoje 93.5, que está com o nome de Mundial. Mas ele já está fazendo um programa lá de entrevista, ao meio-dia, entendeu? Ele voltou a mexer com isso daí, mas ele estava meio aposentado, entendeu? Mas ele estava... Manda um abração para ele. Poxa. Mando sim, pode deixar. O Elmor saiu da rádio, Paulinho? Oi? O Zé Carlos Elmor parou com rádio? Não tem mais? O Zé Carlos, ele continua, que é dos dois, né? Do Zé Carlos, que os dois são cunhados, né? Cunhado. Eles tinham 3 rádios na cidade. E aos poucos foram vendendo. Eles conseguiram a Piracema FM, que eles colocaram na linha de sertanejo, hoje está tocando sertanejo. Entendeu? Tinha mais a Piracema, a Difusora e a Difusora AM. Então eles venderam tudo. Hoje a Difusora AM, o dono é de São Carlos, que era político lá, qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Ele já tem rádio lá. Tem rádio lá. Já político foi prefeito, no rádio? Acho que você está errado, hein? Político no rádio? Não acho que é verdade, não. De novo, né? Então, cara. Boa. Que novidade. Foi isso. Ó, eu tenho uma pergunta também. Vai lá, Cláudio, vai. Queria lançar uma pergunta para todos aí. O rádio teve um grande avanço desde o começo até agora. Como que você, Toninho, Marcelo, Paulinho, como que vocês imaginam o rádio no futuro? Será que o rádio do futuro ainda vai ser nesse mesmo esquema, transmissor, ou você acha que ele migra para uma outra plataforma, um outro sistema? O que você acha do rádio do futuro? Tendo em vista que hoje a televisão quer virar rádio e o rádio quer virar televisão. Como é que vocês estão vendo tudo isso aí? Bom, baseando-se no que Tudo que a gente faz aqui acaba vindo de fora, né? Eu tive na Califórnia no ano passado, retrasado, aliás, 2018, e o carro que a gente alugou lá, ele já tinha no radinho vários tipos de emissoras, todas no satélite. Mas não era aquela coisa abandonada. Tinha um locutor ali, o cara fazia entrevista, falava com o ouvinte. Então, essa é uma coisa que eu acho que nós vamos atingir ainda. Não sei em que momento. Porque não tem mais um barulhinho, um chiadinho, não tem nada. O negócio é muito bom. Esse é o Sirius, então, né? O sistema Sirius deles lá, não é não? Eu não sei como se chama. Os carros da Ford tem. Isso. Os carros novos, assim, do ano... já vem com esses rádios. Assim como dizem que os novos carros aí brasileiros já sairão com essa faixa de FM estendida também. Então, eles estão, sei lá, bem na frente disso aí, mas assim, essa é uma das coisas que vão mudar. O caso do canal do YouTube, como faz a PAN, dizendo que a rádio que virou TV, vai ser um pouco mais difícil para os outros, e eu explico no meu modo de ver, o porquê. Porque você pega, por exemplo, a Jovem Pan, ela tem autorização do YouTube para entrar com o comercial da rádio, sai no YouTube também. Eu duvido que se eu, aqui no interior, quiser fazer um negócio desse, o YouTube vai deixar faturar em cima deles. Eles vão dar um corte. Enfim, eu acho que não vai ser dessa forma, a menos que o YouTube venha ter um concorrente. E eu acho que vai ter.
Hoje ainda eu ouvi a reclamação de um jornalista que ele faz um vídeo diariamente. E ele fez hoje uma reclamação de que o vídeo dele, porque o vídeo dele tem data. O que aconteceu no dia 10, o que aconteceu no dia 11, o que aconteceu no dia 13 e assim por diante. E ele veio hoje em edição extraordinária no próprio YouTube, dizendo que o YouTube queimou o vídeo dele no dia 10. Então, ele estava divulgando que os vídeos que ele faz, todos os locais, inclusive num concorrente do Facebook chamado Parler, que eu ainda não conheço, vou conhecer, vou procurar conhecer, porque eu acho que a coisa... Não, até outro dia era Orkut, né? Então, acho que a ICQ, hoje não tem mais nenhum dos dois. Então, essas coisas vão sempre mudando. E eu acredito nessa mudança. E a partir do instante que o cara tem uma censura, deixou de ser uma coisa legal, né? Esse YouTube está deixando de ser legal, porque se você foge das regras do YouTube, você começa a falar palavrão, até aceito que você corte. Agora, o pensamento de uma pessoa, uma notícia que ele está dando, se você pegar, por exemplo, o Danilo Gentili aí no YouTube, só tem palavrão o programa dele. E a pessoa pode assistir 3 horas da tarde, sabe, pelo YouTube. Então, eu não estou entendendo esse break que deram nesse jornalista. Chama-se Cláudio Lessa. Uhum. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Fica difícil você dizer qual vai ser exatamente o futuro, né? Quem entra? Muito eu entro. bem. Rádio é rádio, né, cara? Eu tenho comigo que o rádio agora, a gente tava falando de música, Toninho falou aí que lá nos anos 60, 70 ele, né, tinha o prazer de tocar música em primeiro lugar. Hoje isso não acontece. Ao contrário, hoje o rádio, com conteúdo de fala, de debate, de conversa, de notícia, é o que tem se destacado, porque o resto tá tudo muito igual, como a gente já estava falando aqui. Um toca, outro toca. O que eu percebo é o seguinte, é a convergência das mídias, né? Tá tudo convergindo para a internet. Você citou a tecnologia por satélite, né, Toninho? Internet também pode ser por satélite. Então a distribuição, eu acho que vai ser via internet. Do conteúdo, o rádio vai continuar tendo sua frequência, vai ter o seu canal, mas você vai chegar onde você quiser pela internet. O rádio vai ter conexão pela internet, seja no carro, seja em casa, e você vai transmitir imagem, você vai transmitir áudio, mas programação de rádio. Rádio você ouve sem precisar parar de fazer o que você está fazendo, diferente da TV, você tem que focar na imagem, né? Dá para fazer muita coisa bacana. Tem um detalhe também, viu, Toninho? É difícil fazer vídeo. É difícil, a grande maioria não tem condição de produzir programa para YouTube, vai, com imagem. Você transmite o estúdio, né? Você põe a câmera, você tem lá a imagem. Com qualidade mesmo você não tem. É difícil. O Big Brother, o cara vê lá a mesa de som, a gente já falava isso no outro podcast, né, Cláudio? O cara tem a curiosidade de ver como é que é o estúdio, quem que é o locutor, como é que é a mesa de som, o que tá fazendo, quem entrou. Agora, produzir conteúdo para a internet com imagem é muito difícil. A grande maioria hoje não tem condições de fazer. Mas tudo vai convergir, na minha opinião. Para a internet isso já tem acontecido. Eu participei de um congresso de rádio em 2000, tá? Que o tema era esse, a convergência dos meios para a internet. Rádio, TV, jornal, tudo convergindo para a internet. E é o que está acontecendo e vai se consolidar cada vez mais. É por aí. E agora que o rádio usa a internet, que acoplou, né, para ganhar mais audiência, daí não tem dúvida, né, meu? A rádio hoje caminha com a internet junto. Caminha. Então, eu não sei até quando vai seguir, ou uma vai derrubar a outra, mas por enquanto eu acho que as duas estão se dando bem. Entendeu? Estão segurando muita coisa disso daí. O pessoal tá deixando um pouco de lado o conteúdo, né, Toninho? A gente percebe que conteúdo, rádio, produção, pensar, volta naquilo que a gente falava, tá ficando um pouco em segundo plano, né? Na verdade é aquela história que eu falei da música sertaneja. E deu certo aquilo, então eu vou fazer aquilo, entendeu? E todo mundo sai fazendo aquilo. É esse que está sendo o problema. Ninguém está querendo pensar ou pelo menos tentar fazer alguma coisa diferente. Ninguém quer. Hoje, todos os empresários de rádio, eles querem retorno imediato com aquilo que eles têm. Então, isso aqui está sendo meu meio de vida. E quer saber outra coisa? Investimento na área artística, novos equipamentos, zero. A maioria é assim.
Ô Toninho, a pessoa Toninho, se você fosse montar uma rádio hoje, que estilo você adotaria? O que você faria de diferente na sua rádio hoje? Bom, eu faria exatamente o que eu faço com a Mundial Music na internet, que é uma rádio que a gente tem lá. Música adulta. Por quê? E eu devo estar certo, porque lá em São Paulo, a Alfa FM, tocando esse mesmo tipo de música, já é a segunda colocada. Só que a Alfa FM, ela já está bem... Não é o caso da minha rádio, não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, porque eu nem tenho tempo... Acho que faz uns 2 meses que eu não ouço a Mundial Music, que é uma rádio totalmente automatizada, e não existe recurso para você fazer uma coisa melhor do que a gente está fazendo. Mas em São Paulo, você está no mercado que, pô, o comercial custa uma grana, 500 conto cada vez que toca, sabe? Aqui no interior você não vai ter condições. Né? É outra realidade, mesmo que você fale para o mundo. Você quer saber de uma coisa? Na Mundial Music, deixa eu me lembrar quem foi que... Bom, um grupo italiano, mais recente, eu até consigo dar um nome para vocês, do grupo. Não, só que esse grupo foi na Mundial Rock, mas na Mundial Music, você se lembra de um cantor que de um grupo, nos anos 80, acho que 85, 86, tinha uma música chamada The Captain of Her Heart, Double, lembra? Então, esse cara passou a gravar sozinho, como cantor solo, na época era uma banda. Ele mandou para a Mundial Music o áudio, tudo certinho, para a gente veicular na cabeça dele. Ele queria que a gente parasse de tocar aquela música, talvez por não ter entendido o propósito da rádio. Ele queria que a gente tocasse música atual, vamos dizer assim. Mas a música dele cabia no esquema da rádio e a gente acabou tocando. Então, esse estilo está abandonado no Brasil. Abandonado. E eu faria esse tipo de rádio. Dá dinheiro? Mas... Não sei. É isso que eu ia falar. Independe de praça ou não? Número de habitantes? Sim, eu acho que depende do tamanho da praça. Isso. Precisa ser uma praça que você não precisa ser o primeiro colocado. Você precisa estar na cabeça daquelas pessoas que não querem mais isso que está sendo feito hoje. Você entende? Não querem mais isso. Então ele tem uma opção a mais. Por exemplo, eu não faria isso, mas se você chegar numa cidade, Araraquara tem 220 e poucos mil habitantes. Se você tiver aqui nós devemos ter 6 rádios, 4 são todas iguais. Mas se você pegar, numa você coloca instrumental, na outra você coloca adulto contemporâneo, na outra sertanejo e na outra samba, você vai ter 4 estilos diferentes. E você vai ter faturamentos diferentes também. Por quê? Porque cada um se identifica com a rádio que ele quer. Basta você, os vendedores, estarem treinados para chegar na cabeça do cara que tem a loja, do cara que tem o seu negócio, e mostrar para ele onde o público dele está chegando. Ó, o teu negócio é samba, eu tenho a minha rádio de samba. Minha rádio faz isso, minha rádio faz aquilo. E você vai vender esse peixe para ele, e no final, o teu faturamento vai ser compatível com o tamanho da tua rádio. Você não acha que a rádio hoje é muito modismo? Não, sempre foi, né? Essa turma de hoje, desde que virou sertanejo, é isso. Mas vem cá, como é que você explica no Rio de Janeiro uma gospel estar em primeiro lugar, então, na cidade do Rio? Que lá é a rádio... Ah, meu Deus do céu, como é que é o nome da rádio lá? Vai falando aí que eu encontro. Mas a primeiro lugar lá é uma rádio gospel. Sim, mas veja o que acontece. Se você for numa cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, se eu for o 8º colocado, eu estou feliz da vida em termos de faturamento e audiência. Você não é o primeiro colocado, e daí? É a Melodia Hoje, FM. Até outro dia... Mas o faturamento... As mais ouvidas eram as rádios sertanejas. Não, sim. Tudo bem. Eu preferia ser o 5º colocado. Nada contra a música sertaneja. É porque fazem tudo muito igual, né? Então, por exemplo, o que eu falei da Alfa. A Alfa perde, acho que para Bandeirantes, eu não me lembro para quem que ela perde. Mas a Bandeirantes é samba. A Bandeirantes é samba, ela é adulto contemporâneo. Aí vem Jovem Pan, uma rádio que é basicamente notícia, basicamente opinião. Então, você veja, o que eu estou falando tem lógica. Cada uma com o seu estilo, todas vão faturar. É evidente que o Tutinha, pelo investimento que tem, ele queria estar em primeiro para poder estar faturando muito mais. Ele vai acabar chegando lá, né? Vai acabar chegando lá.
porque eu acho que é o cara que mais investe hoje em rádio. A minha pergunta foi isso, a minha pergunta foi no sentido de dizer por que em São Paulo não tem uma gospel disputando o primeiro lugar. É isso que eu quis dizer, né? Acho que eu não me expressei bem. Sei, eu não sei te dizer porque não acompanho, assim, sabe? Tenho visto aí o Ibope, quando os amigos lá de São Paulo me mandam, eu tenho acompanhado alguma coisa, mas eu não sei te dizer, e eu também acho que tem muita gospel, muita música gospel bonita. Sim. Quando eu estava em Matão, lá na área artística, na direção artística da Rádio Cidade de Matão, nós tocávamos umas 3 músicas gospel lá, na programação normal de música sertaneja. Ela não era totalmente sertaneja, ela tinha variações, entende? Uhum. Ô, Toninho, essa Rádio Cidade de Matão, ela migrou do AM, né? Ela virou estéreo agora, FM. Ela virou em 2017, que é quando eu estava lá, né? Eu saí em 18. Para esse lado não tem, né, Marcelo, ainda uma posição para as AMs migrarem para o FM, né? A região que a gente tá, acho que Araraquara é do mesmo jeito, né, Toninho? Pirassununga, a gente tá no interior aqui de São Paulo. Pirassununga já migrou, que eu tô te falando. Assim? Como tá do mesmo jeito que você tá falando? Em Araraquara não existe mais AM. Já migraram todas aí? Todas. Que aí tem canal, né? Aqui na nossa região não tem um canal disponível, cara, para ninguém. Vai entrar tudo no estendido. Eu acho que aqui o canal tinha faz tempo. O que foi usado é influência política para isso. Não, pode ser. O que está acontecendo muito é o seguinte: as emissoras estão abrindo mão dos seus canais, eu digo classe. Baixa a classe, pega uma potência menor e consegue um canal, né? Mas no caso das cidades que tem 2, 3 AMs, é difícil você chegar nesse consenso, porque tem que migrar todo mundo junto, né? Não pode ser uma só. Isso aí eu não sei te dizer com detalhes. O que eu posso dizer é que em Araraquara nós temos 2 moradas e 2 culturas. É estranho, não é? Não mudaram o nome? Olha que interessante. Não, tem uma que até mudou, passou a falar o nome da frequência, não me lembro se é 103, se é 94, e tá assim tocando música pop tipo Jovem Pan. E a outra é o mesmo nome. Mas esse miolo aqui, Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Araras tá nesse entorno, né? Não tem canal, cara, infelizmente. Mas como é que o governo quer que migra se não tem canal? Não, o FM estendido, né? É aí que entra o estendido, né? Entendi. É aí que entra o estendido, né? Eu acho que aí, sobre esse aspecto talvez você tenha razão. É isso aí. O pessoal não quer entrar no estendido porque não tem nem rádio para isso ainda. Exatamente, tá demorando, né? Então talvez eu acho que tá saindo na frente quem correu mais rápido, né? Quem queria falar era o Cláudio, que pediu a palavra aí? Não, eu ia perguntar, a rádio AM migrou para FM, ela manteve a mesma característica, a mesma programação, ou devido à qualidade do som, ela mudou assim o seu estilo de ser? Bom, em Matão mudou completamente. Isso não é um erro ou não? Como é que é? Seria um erro ou não? E o pessoal que fazia AM? Acho que não seria um erro, Claudinho, porque existe a fase de adaptação, né? Por exemplo, no caso, eu só posso citar Matão como exemplo, que foi onde eu trabalhei, eu ajudei a implantar a mudança. Eu entrei com um time todinho novo. Nada do que tinha continua. Desde dos comunicadores, doutores, todos novos. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai lá. Você conseguiu a concessão para o mês que vem. Como que seria a clube? Seria a programação? Você manteria a mesma linha? Eu não mudo nada. Eu vou falar algo aqui que alguém pode se surpreender. Não sei se o Toninho conhece Araras. Conhece, até em termos de rádio. Conheço, já andei por aí. Toninho, a minha AM hoje é a rádio mais ouvida da cidade. Acredito. Não tô brincando. Pesquisas mostram isso, tá? A gente tem uma rádio muito forte, graças a Deus. Não tô falando aqui, Cláudio tá aí, o Paulinho, bem estruturada, bem equipada. A gente investe, tem uma equipe boa. Não tô falando que fazemos melhor que ninguém não, hein? Tem gente muito boa fazendo. Então, Paulinho, não mudaria em nada. Continuaria fazendo o que eu... Pode ser que uma adaptação ou outra se faça em um horário ali, mas dizem que em time que tá ganhando não se mexe, né, moço? Não é? Bom, eu, no teu lugar, em caso de programação, também não mudaria. É isso? Só faria um trabalho... Existe um período que você vai trabalhar com as duas, tá? Isso. Quem migra, você vai trabalhar com as duas, não sei se são 6 mas aí é um detalhe, viu? meses. Aí no caso, na onde tem frequência do 88 a 108, são 6 meses, 180 dias.
No canal estendido, não tem prazo. Entra direto. Não, você entra e continua com as duas no ar sem prazo nenhum. Aí é que nem a migração da TV, você vai ficar 10 anos no ar com os dois canais. Até consolidar a troca dos receptores, né? Aí não tem prazo nenhum. Então aí compensa para vocês. Sim. Para você, eu acho que compensa isso. Mas aí depende da Você Anatel, né? vai ter um gasto a mais de energia, porque você vai estar com 2 transmissores ligados. Isso. Mas você não vai ter que ter 2 equipes, nem de vendas, nem de locutores, nem de programadores. Então, acho que vai ser fácil até. Do 88... Você está dizendo aqui. As vendas, né? É muito mais fácil vender com 2 rádios. Sim, do 88 ao 108 é 180 dias. Entendida. Ô, Cláudio Júnior, e aí? 1h20 de programa, moço. Que beleza, hein? Eu tô aqui, ou travou? Não sei. Não, tô aqui. Voltou. Aí embaixo deu uma congelada. Então, para você, Marcelo, Paulinho, Toninho, para a gente resumir no nosso bate-papo de hoje, tanto para diretores de rádio e para os donos, falta ousadia, seria a palavra certa, para os dias atuais? Ou falta dinheiro mesmo? Falta investimento e ousadia. Nesse momento deve estar faltando dinheiro, né? Não tem jeito. Nesse momento deve estar faltando dinheiro, porque nós estamos com o seguinte problema hoje, eu imagino. E eu sempre, quando falo, estou me baseando em Matão, que é onde eu estou atualmente. Com essa história de fechar comércio, em alguns casos até lockdown, o cara não tem para quem vender. Ele está fechado. Quando reabre é delivery, mudou todo o sistema. Aí você vai, o cara, bom, eu vou fazer um esquema comercial aí, quem sabe me ajuda e tal. Aí não ajuda tanto porque não está vendendo. As pessoas estão com medo de sair na rua. Os canais de televisão colocaram muito medo na população brasileira, na minha opinião. As pessoas ficam toda hora, morreu não sei quanto, não sei o que e tal, aquela coisa, parece a mesma ladainha, parece um negócio estranho. E isso deixa as pessoas, principalmente os mais idosos, numa situação assim de estresse, sabe, de angústia, que no final acaba fazendo mal. Então, nesse momento, eu acho que não tem muito o que fazer, tem que esperar a coisa voltar ao normal. Bem está o Marcelo, né, que está com uma rádio bem ouvida, tem um bom faturamento e está só esperando a coisa acabar de acontecer. Eu gostaria, não é em todo lugar, eu só tenho visto isso, sinceridade, eu não vejo todas. Televisão eu assisto pelo YouTube ao noticiário da TV Record, que acho que vai ao ar às 7h30 da noite, 7:45, mas eu assisto logo às 11h30 da noite, por aí. Depois que eu assisti meus filmes, meus seriados, aquela coisa toda, aí eu vejo o noticiário. É o único canal que eu vejo que não divulga só o número de mortos, nem o total de infectados no Brasil até hoje. Ele divulga os recuperados. Foram mais de 1 milhão de pessoas recuperadas. E a gente não ouve as pessoas falarem isso aí nos outros canais mais famosos ou mais ouvidos. Então, sei lá, eu acho que temos que esperar para responder essa sua pergunta, a coisa dar uma melhorada. E parece que está melhorando. Eu vi aí uma informação de que por 3 dias seguidos São Paulo está a cada dia, a capital que eu falo, caindo o número de casos. Não sei por que providências, mas o fato é que parece que está melhorando. Vamos botar fé. Eu tive final de semana em São Paulo, o pessoal está com medo de sair na rua. O próprio pessoal que mora em São Paulo. Então, quando eu fui lá, eu me senti meio desconhecido, porque a pessoa olhava para você estranhamente, porque você estava num barzinho, porque eles reabriram o barzinho, você estava lá, as pessoas em São Paulo passavam na calçada e olhavam, falavam, pô, esse cara tá tomando uma cerveja no barzinho. É o perigo, entendeu? Eles sofreram mais com isso. Mas você sabe, Paulinho, respondendo a pergunta do Cláudio aí, né? A história da coragem. Você vê? Vamos voltar na história da Rádio Globo, São Paulo, que inovou, mudou, deu um cavalo de pau na programação dela, colocou o pessoal de TV para fazer programa na rádio. A gente está falando São Paulo e Rio, Rádio Globo AM, tá? Uma programação que sempre foi exemplo para outras emissoras. Quiseram fazer algo, naquilo que a gente falava aqui, diferente, deu tudo errado e não tiveram coragem de voltar atrás, fecharam a rádio. Então, e aí? Verdade, foi isso que aconteceu, não quiseram enfrentar o desafio, porque
Você começar tudo de novo, hein, ô Toninho? Não é fácil. Fora o não é preju, fácil. fora o preju que a rádio deve ter dado, né? Pra Globo, né, prejuízo até outro dia não era problema, agora vai ser. Então. Aí a coragem que eu tava dizendo. É isso aí. Né? Que legal, Marcelo. Chegamos ao final, então? Vamos lá. Sintonizados Podcast, foi um prazer receber o grande ícone do rádio de Araraquara, grande Antônio Santos, Paulinho de Pirassununga, conhecido como Paulinho ET. Tá bonito o tabletão Santo Antônio aí, parabéns. Tá... Tudo lindo, maravilhoso. O Toninho já mandou um WhatsApp aqui, fala pro Paulinho passar a receita aí e tal. Grande. Grande, Toninho, foi um prazer inenarrável falar com você. Muito o cara obrigado. É uma enciclopédia do rádio, né, Marcelo? É muito uma enciclopédia. Foi muito bom. Tem uma grande honra ser seu amigo, assim como o do Paulinho. O tempo de amizade até que equivale, né? Há muito tempo. E muito obrigado aí pela presença no nosso Sintonizados Podcast. Você que está nos assistindo aí, não esqueça de dar o seu likezinho, badalar o sininho para você receber aí, né, as notificações de uma nova postagem, um novo vídeo, né, Marcelo Franchosa? É isso aí, quero agradecer, Paulo César. Toninho, prazer te conhecer também. Mais sucesso ainda. Todo meu. Tudo de bom, viu? Saúde para todos vocês aí. Para todos Toninho, vocês também. Venha sempre em Araras, será muito bem-vindo, você sabe disso. Ok, agradeço. Muito obrigado. E vamos acreditar que melhores dias virão. Exato, é isso aí. Sempre, né? Sempre. Tem que acreditar. Com certeza. Senão, Amém. não dá. Amém. Valeu, então? Valeu, gente. Parabéns aí abraço. pelo projeto de vida, Toninho. Grande abraço, sucesso. Abração. Valeu, rapaziada. Tchau. Sintonizados. A gente volta semana que vem. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau. Cadê o tchauzinho?